Olá, sejam todos bem-vindos aqui a uma entrevista com o professor Emílio Fernandes, do Departamento de Estatística da UFPB. Eu, João Marcelo, e o aluno João Emanuel, nós somos dois projetos de extensão do Departamento de Estatística, o meu, Estatística Livre, e o dele, Brincando de Estatística. Hoje estamos aqui com o professor Emílio Fernandes, ele que é bacharel, mestre e doutor pela UFPE, da área aí de planejamento de experimentos e amostragem. Então, ele atualmente passou no concurso para consultor no Fundo de População das Nações Unidas. Então, hoje estamos aqui falando sobre isso. Primeiramente, é um prazer ter você por aqui. E olá! Olá, boa tarde a todos, olá a todo mundo. Só a nível de esclarecimento, né, faz pouco tempo que eu estou nesse projeto. É um projeto vinculado a um grande projeto que é fruto de parceria do IBGE e da ONU, né, que é representada pelo fundo. Houve um processo seletivo cujo norte, né, do processo era a indicação de amostristas, né? E aí, passado um tempo, entrei com a inscrição para esse processo e felizmente fui agraciado, né? Então hoje eu represento, é um projeto de 1 ano e vou trabalhar bastante aí, é uma pesquisa a nível praticamente de doutorado, né, que a gente tem que desenvolver indicadores, né, tem que trabalhar com a parte de melhoria e modernização de estatísticas oficiais que são produzidas pelo Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí a ONU tem essa missão, né, o Fundo Nacional aí o Fundo de Financiamento, né, de Populações das Nações Unidas, é o grande coordenador, né, desse projeto. É um projeto macro, não sou o único consultor, existem outros consultores, né, atrelados ao projeto, e aí teremos aí 1 ano de muito trabalho, né, a nível rigoroso de doutorado, né. O projeto em si é um projeto de pesquisa, a gente, por termos contratuais com a ONU, a gente não pode divulgar muita coisa, nem também fazer uma representação forte do que a gente está fazendo, porque há uma restrição que são projetos que necessitam desse rigor do sigilo, né? Porque trabalhar com estatística oficial é coisa séria e a gente está meio que tendo acesso a muita informação para poder modernizar isso. E aí, por ser uma informação ampla, a gente não pode divulgar muita coisa, mas pode ter certeza que envolve muita estatística. Seria isso, resumindo. Então, você acabou de falar um pouco sobre o seu papel nessa agência, e o senhor foi um dos idealizadores e coordenadores do Observatório de Síndromes Respiratórias da UFPB e também do Comitê de Modelos Matemáticos do Subcomitê Científico do Consórcio Nordeste. Então, você tem aí grandes papéis assim, com grandes conjuntos de dados, digamos assim. Exato. A participação no Consórcio Nordeste começou assim por uma demanda de ansiedade gerada pela pandemia, né? A gente enfrentou esse período muito difícil de estar em casa, estar preparando aula em casa, preparando pesquisa, né? Nós, pesquisadores, levamos toda a nossa vida para dentro de casa e vocês levaram o curso para dentro de casa também. Então, foi um momento bem difícil. Eu estava realmente numa situação em que eu precisava fazer alguma coisa nova, mesmo tendo que ficar em casa por força de lei, por força de não ter ninguém aqui, e foi preciso realmente um esforço para sair da zona de conforto. Aí, felizmente, na época, eu recebi um contato de uma pessoa ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do Estado, uma médica que também já tinha trabalhado comigo, indicou meu nome para representar o Estado da Paraíba, né, para a Secretaria. E aí eu fiquei feliz com a informação e fui colocado num comitê, num subcomitê de modelagem matemática, mas eu não sou matemático, eu sou estatístico. E o subcomitê era formado por 8 pesquisadores dos outros estados que tinham diversas formações. Aí eu deixei claro que eu era estatístico e a minha missão no subcomitê ia ser representar a Paraíba fornecendo estatística, né? E aí fui incluído nesse subcomitê, e através dele a gente trabalhou ativamente. Tive o privilégio de conhecer alguns pesquisadores importantes, como o professor Sérgio Rezende, que foi ex-ministro do governo Lula, né, do primeiro governo Lula, ministro da Ciência e Tecnologia, uma
grande autoridade da área de física, e também tive o privilégio de ter o contato e conhecer o professor Miguel Nicoleles, né? Também um neurocientista aí, dispensa apresentações, né? Pela importância das pesquisas sobre neuromotricidade, neurociência, né? A parte neurológica, desenvolvimento de protótipos robóticos para pessoas com deficiência. Então é um cara que também entrou na pandemia e tive, digamos assim, a honra de conhecer e poder conversar um pouco com ele durante esse tempo. Então foi uma experiência muito grande. Ainda hoje continuamos no consórcio, né? Mas o ritmo está bem menos acelerado do que na época da pandemia, porque graças a Deus tem vacina e a vacina está controlando muita coisa. Você falou muito sobre a questão da pandemia, e na época da pandemia era muito comum ver estatística todo dia no jornal. Então todo mundo começou a saber um pouco. Querendo ou não, estatística tem a ver com ética no trabalho. Como é que o senhor vê a questão ética na análise de dados? Bom, a questão ética é super importante, né? Trabalhar com dados é coisa séria, né? O IBGE, por exemplo, ele tem um manual, que é um manual de boas práticas, né? Para a construção de indicadores e estatísticas oficiais. Toda pesquisa em que você vai trabalhar com estatística, você tem que ter a ética como premissa para você fazer um bom trabalho, né? Então, a ética ela está inserida no momento em que você sabe que aquele indicador ele vai ser útil para você ajudar alguém, por exemplo, não na área de saúde, por exemplo, em que a vacina foi algo tão importante, tão necessário para as pessoas na época da pandemia. Então, o trabalho estatístico que tem que ser feito na análise de dados relacionados à pandemia para ajudar um gestor público a entender um cenário pré-vacina e pós-vacina é super importante. A gente jamais pode negligenciar e nem atrelar informações falsas, né, as chamadas fake news, a resultados estatísticos, né? A estatística foi uma das áreas da ciência mais exigidas na pandemia e dela foram tiradas conclusões importantes. E para tirar conclusão importante com estatística pública tem que ter seriedade, principalmente ética. O senhor falou muito da questão do consórcio e também na agência você vai trabalhar muito com pessoas de diversas áreas. Então você vai ter que acabar ensinando estatística para elas, porque muitas podem usar estatística, mas não do seu ponto de vista. Sim. Como é que você vai procurar garantir a melhor comunicabilidade da equipe? A gente tem uma premissa dentro da área de amostragem que todo amostrista ele tem que gostar de conversar. Então eu converso bastante. Eu converso bastante com as pessoas de outras áreas e é um prazer poder interagir com pessoas de formações diferentes. Ao contrário do que muita gente pensa, que a gente tem que se juntar com gente da área, eu acho que o estatístico é um profissional que ele se torna mais forte quando ele consegue entender um pouco. Não é que a gente vai saber da outra área, mas quando você tem essa percepção de interagir com pessoas de outras áreas, você aprende também alguma coisa, você entende como gerar um resultado que facilite a leitura por aquela pessoa. A leitura eu falo na pessoa ouvir o que você está dizendo e entender o que você está transmitindo, né? Ou seja, a gente não vai ensinar a estatística para a pessoa, mas a pessoa quer um objetivo, ela quer um resultado e ela quer entender o que aquele resultado transmite para a área dela. Então, dentro desse núcleo de trabalho, com certeza, tem estatísticos também. Então, com os estatísticos, a gente aprimora o conhecimento. Com as pessoas das outras áreas, a gente aprende e ensina. E juntos, a gente consegue vencer aí as adversidades e gerar aí, né, os relatórios aí tão importantes que a sociedade necessita, né, e precisa. Pessoal, me chamo João Emanuel. Estou aqui com ele de novo, professor Emílio. Em questão dos softwares utilizados, quais são os mais utilizados na estatística e qual você irá utilizar nas suas consultas e relatórios? Tá. Bom, falar de software é uma questão assim um pouco, não vou dizer que é complexa ao extremo, mas ela requer alguns cuidados. Vai depender muito da área a qual a gente está se relacionando. Dentro da estatística e de muitas áreas, 2 softwares se destacam, 3 na verdade se destacam, né? Que são o R, o SAIS e o SPSS. O R, como todo mundo sabe, é de domínio público, né? Ele é open source, é gratuito, faz muita coisa e já supera muitos desses outros softwares pagos. Não estou falando necessariamente desses 2 que eu citei, mas tem um desempenho similar, né? O SAIS é um software que surgiu, foi criado e desenvolvido por estatísticos, né? Os Estados Unidos, vem lá dos Estados Unidos, né? A criação deles.
E é um software que tem alta demanda, né, alta capacidade de gerenciar grandes bases de dados. Né? As bases de dados que a gente analisa, por exemplo, bases do censo, algumas bases de amostragens complexas, são bases de dados que superam aí 100 GB muito fácil. Né? Então a gente precisa de computadores de grande capacidade e principalmente de softwares que consigam atender a isso. E o R e o SAS funcionam bem. Né? O SPSS é muito utilizado na área de saúde, né? Principalmente para analisar dados qualitativos. Né? Há também alguns softwares para análise de conteúdo, que é uma coisa que a gente não vê muito aqui na graduação, que são aqueles softwares utilizados para capturar informações textuais e transformar em dados. Né? Aí a gente tem o NVivo e tem o Iramutec, né? Na área de humanas usa muito e procura a gente para esclarecer problemas. E como eles são integrados ao R, aí a gente tem uma facilitação por saber do R, né? Então eu uso muito mais o R hoje do que os outros. Para esse trabalho que eu estou desenvolvendo junto com a ONU, a gente usa R e SAS. Isso é uma coisa que pode ser falada, não tem problema. Né? A gente está usando o R para botar a mão na massa para analisar os dados e a gente está usando o SAS para também compilar resultados e principalmente transferir informações para o R, né? Ou seja, transformar bases utilizadas no SAS para o R, até para a gente ter menos tamanho, menos carga computacional, né? Porque é um arquivo muito grande para o R ler, a depender do computador, dos requisitos da máquina, a máquina não consegue ler um arquivo muito grande. O SAS ele tem esse destaque por conseguir ler grandes volumes de dados compilados, né? E são imensas variáveis, imensas não, é uma imensa quantidade de variáveis que o IBGE coleta por meio do censo, né? Porque eles fazem assim, o entrevistado, quando ele é abordado para responder uma pergunta do censo, ele é alocado ou num questionário de grande porte ou num questionário de menor porte. A depender do questionário de grande porte, esse indivíduo ele entra numa amostra gerada pelo grande questionário. Então a gente vai ter duas informações no censo. A gente vai ter uma base geral, em que as variáveis comuns são analisadas, e uma base de informações a mais geradas por quem respondeu o grande questionário. Então o grande questionário serve para a gente pegar informações um pouco mais específicas e que não precisam entrevistar todo mundo. Mas aí a gente precisa de suporte computacional e aí, dentro do que a gente trabalha na instituição, o R aqui tem sido o maior usado, o software mais utilizado, digamos assim, porque é grátis. A gente não tem, na universidade a gente tem dificuldade de compra de licenças de software. E aí a gente consegue integrar facilmente. Se uma pessoa traz um arquivo em SAS, a gente consegue converter para R. Se a pessoa traz uma base em SPSS, a gente consegue converter para R também. Então, hoje em dia os softwares têm tanta ligação com o outro que facilita um pouco essa comunicação. E aí a gente usa qual o melhor software? O que você conseguir usar melhor e fornecer a solução. O que importa é fornecer a solução correta. Certo. Então, com várias ferramentas a serem usadas também, vários softwares, Emílio e sua equipe, como irá planejar e garantir esse nível de confiabilidade para... Eu me sinto importante agora, Emílio e sua equipe, mas tá bom. A equipe em geral, assim, a gente tem uma equipe de trabalho bastante ampla, a gente se comunica bastante para entender o que cada um está fazendo, né? Cada membro da equipe ele tem um papel, ele tem uma tarefa. E aí dentro dessa tarefa, como eu falei anteriormente, né? Como tem estatísticos, como tem pessoas da área de humanas, como tem pessoas de outras áreas, a gente consegue meio que interagir e entender o que cada um está fazendo através do que ele usou, por exemplo, num determinado software. Gente, eu tentei abrir essa base em SAS e não consegui. Como é que faz no R? Aí a gente que usa R, olha, tenta desse jeito, talvez esse comando, né? Essa parte inicial do contato foi assim. Mas agora que as tarefas estão rolando, a gente discute mais método, né? A gente discute mais pesquisa, né? Uma pesquisa, quando eu falo, é pesquisa a nível científico. A gente, como eu falei no início aqui da entrevista, a gente precisa melhorar, né? O projeto macro que a gente está trabalhando, ele tem a fundamentação da gente melhorar o desenvolvimento de estatísticas públicas. Isso requer muita pesquisa, muito tratamento em base de... Então, para finalizar, queremos saber o que Emílio espera nesse ano, quais frutos esperam escolher para parceria entre a UNFRA e o UFPB e Emílio nessa ponte toda de todo conhecimento. Tá. Bom, o que eu espero colher é bastante aprendizado, porque tudo que eu aprender nesse tempo
traga melhorias qualitativas para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, né? Então, com certeza, a disciplina de amostragem que eu ministro hoje, daqui a um ano, vai ser muito diferente, né? Porque eu vou ter acesso a muito mais carga de conhecimento, eu vou ter a oportunidade de estudar coisas novas, então essa bagagem com certeza traz para o pesquisador a oportunidade dele trazer um pouco dessa melhoria também para os alunos. Um pouco não, trazer muito disso para os alunos, né? Na pesquisa, com certeza, eu vou enveredar outros caminhos aí da área de amostragem, vou continuar ajudando a pós-graduação que eu estou vinculado, que é a pós-graduação em modelos de decisão em saúde, que é conceito 6 na CAPES. Essa pós-graduação só conseguiu o conceito 6 exatamente porque a gente tem trabalhado muito pela pesquisa e dentro da pós-graduação eu desenvolvo muita coisa com a amostragem, então com certeza vai trazer também um benefício tanto na questão de ensino lá também, quanto na questão das orientações e projetos a serem desenvolvidos no programa. E é dessa forma que a gente veste a camisa da instituição, né? Infelizmente, parte da sociedade acha que os pesquisadores e os professores não fazem muita coisa além de ensinar, mas a gente tem muito amor e dedicação à instituição e aos princípios que ela nos coloca para fazer, né? Então a gente tem o dever e tem o compromisso de trazer tanto para o público da universidade como para o público fora dela todo o benefício que a pesquisa científica pode gerar. Então é um trabalho que agrega muito, vai envolver no futuro um aprimoramento de ensino, pesquisa e extensão para todos os alunos e docentes que estiverem vinculados, né, a projetos que eu trabalho e coordeno. E isso vai fazer também com que a UFPB ganhe, né? Nós somos estatísticas da instituição, então nós geramos estatísticas para a instituição. Então isso vai ser bom para que a gente tenha também um papel de divulgar as ações do departamento para a UFPB de um modo geral. Eu agradeço muito a UFPB por ela ter inserido em mim como docente essa motivação para sempre estar melhorando tudo que eu faço. Tenho muito amor aqui pela instituição e espero passar bastante tempo aqui ainda trabalhando com todo mundo. E é isso. Então a gente agradece ao professor Emílio, né, pela essa entrevista. Valeu. E desejamos um bom trabalho e uma boa sorte também, né? Obrigado. Que a gente consiga vencer barreiras e conquistar vitórias importantes aí. Isso aí. Tchau, Valeu, galera.